Convido os irmãos a se colocarem de pé em reverência à palavra do Senhor, amém? E quero saudar a todos nesta hora com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Aos irmãos presentes, aos irmãos que nos acompanham pela internet, pelas redes sociais. Mais um domingo que o Senhor nos permitiu estarmos aqui para louvarmos e bendizermos o seu santo nome. Amém? Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 11, versículo 28. Será o 28, 29 e 30. É um estudo pontual, né? Os irmãos sabem, até nós nos mudarmos e termos condições de fazer um mais continuado. Então, todos acharam? Mateus 11, 28. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Está aqui também projetado. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Até aqui, vamos fazer uma breve oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido, mais uma vez nós glorificamos e nós bendizemos o teu santo nome, pedindo ao Senhor que tu estejas operando no nosso meio, que o teu Espírito Santo nos dê toda a assistência neste período de escola bíblica dominical, para a honra e glória do teu nome, que só ele seja exaltado e glorificado. Nós oramos assim, te bendizendo em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém? Irmãos podem estar assentados. É assim mesmo, né? O púlpito está levemente na diagonal, para captar a imagem é melhor, não é isso, Igor? Isso está como se estivesse falando para lá. Eu quero olhar para vocês, mas... Amém. Meus amados, um texto conhecido, mas é uma palavra que fala de um convite universal feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E nos versículos que antecedem este texto, ele vai dar graças ao Pai, ele se alegra no Espírito Santo, porque Deus revelou, ele chama estas coisas aos pequeninos, ou como diz lá em Lucas 10, as criancinhas, e ocultou dos sábios e instruídos. E um pouco mais acima, ele vai falar das chamadas cidades impenitentes, Corazim, Betsaida, alguns chamam Betsaída, depende de cada versão, e Cafarnaum ou Capernaum, dependendo da sua tradução, em que muitos o rejeitaram, apesar, não obstante, tantos sinais, milagres e maravilhas que o Senhor fez naquele local e como ele se revelou, mostrando que a palavra, todas as escrituras apontavam para ele. Em Lucas 10, não precisa ir lá, não tem esse trecho do Vinde a mim, mas tem o Graças te dou, ó Pai. Ele vem logo depois daquela chamada missão dos 70, em que o Senhor manda 70 discípulos, de 2 em 2, deu autoridade a eles para curar, para expulsar demônios, e eles voltam
muito felizes da missão, que eles não tinham passado por aquilo, né, sem Jesus estar por perto, e aquela alegria toda, até os demônios se nos submetem, e o Senhor Jesus fala para ele, não, a alegria de vocês deve ser porque o nome de vocês está escrito, né, nos céus, em outros fala no livro da vida, e coisas desse tipo, né? Então, quando o Senhor, amados, quando o Senhor, ele primeiramente faz o convite, depois de tudo isso, a gente vê que é um convite universal, né? Porque ele veio primeiro para a casa de Israel, não é isso? Ele veio para os judeus, podemos dizer assim, veio para os seus, mas os seus não receberam, foram poucos. Né? Ele já apontava no meio àquilo tudo que o evangelho que ele anunciava, as boas novas que ele anunciava, seria extensivo ao mundo todo, até os confins da terra. Só que isso é progressivo, porque eles não poderiam suportar aquilo num primeiro momento, embora já profeticamente os profetas, nas suas profecias, Isaías principalmente, né, já dizia que o alcance seria mundial, o trabalho seria para todo mundo. Mas havia ali o Messias esperado. E o momento era um momento de muita opressão do ponto de vista político em Israel, de muita opressão, de muito jugo, também podemos falar assim. Essa palavra está aqui, a gente vai ver a importância dela nesse contexto, porque o Império Romano dominava, né, de maneira muito opressiva, ali, com vara de ferro, muito dura, com a cobrança de pesados impostos. Os seus prepostos, né, do imperador, eles tinham muita autoridade para prender, para matar, para eliminar rebeliões, coisas desse tipo. De maneira que o chamado Sinédrio, né, que nós já estudamos isso quando estudamos Atos, eles acabavam também se corrompendo por causa de todo esse medo da opressão. Graças e paz, irmã Eliette, amada irmã. Mateus 11, 28, tá? O texto-chave que nós estamos estudando, 28, 29 e 30. E Jesus, então, naquele momento, ele faz, então, esse convite: vinde a mim. No primeiro momento, se vocês observarem o versículo, né? Tá aqui. Vocês concordam? Será que está desligado? Está desligado. Agora acho que vai. Isso, ligou. Eu estou aprendendo, hein, isso aqui. Dois anos usando esse negócio, eu estou aprendendo. Olha só. Vocês concordam, amados, nesse estudo que a gente está fazendo aqui, que só isso aqui não é suficiente para convencer ninguém para ir para Jesus? O homem chega e diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, né? Aqui é que está no King James atualizada, tá vendo aqui, ó? KJA, é uma versão alternativa, tá? Mas todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, em muitas versões, ou cansados e oprimidos, como está na ACF e na revista e corrigida que eu estou lendo. E eu, na verdade, eu prefiro a ACF, tá, Igor? Porque essa palavra descanso me atrapalha aqui, ó. Tem uma diferença grande entre alívio e descanso. Tá bom? Então, ali, nós vimos no texto que no versículo seguinte ele vai falar de descanso. Então, existe uma diferença entre alívio e descanso. Então, nesse primeiro momento, por si só, tá? Por si só, ele não convence o homem, né, a se dirigir a Jesus, né, no sentido de receber esse alívio. E aí o ser humano pode pensar da seguinte forma:
como nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, a necessidade das pessoas são, a maioria, recursos financeiros. É tudo muito difícil. Na metade do mês, o dinheiro acaba, mas os boletos não acabam, né? O dinheiro acaba, mas os boletos estão lá, se multiplicam, né? É a multiplicação dos boletos. Né? Pois é. Né? Aí, trazendo para os nossos dias, é mais um fazendo propaganda de como ficar rico em um mês. Né? É o que tem mais na internet, aqueles vídeos, olha, se você não sei o que, e tem para todas as idades, aquele negócio, se você tem mais de 60 anos e ainda não chegou, então tem todas as, né? Então, só isso aqui eu queria mostrar para os irmãos, que os 3 versículos é que fecham, vamos dizer, né, o circuito daquilo que Jesus quer falar. E depois os irmãos vão entender um pouquinho também, claro, muitos já entendem, mas para nossa alegria sempre estar revisitando os textos, porque Jesus faz essa oração a Deus, né? E de graças te dou, Pai, porque agradou, né, ao Senhor ocultar estas coisas dos sábios e instruídos e revelar aos pequeninos. E ele diz, sim, Pai, é assim porque assim te aprouve. Esse verbo aprouve que a gente acabou aprendendo ao longo do tempo, né, que não é usado no dia a dia, aprover a alguém, assim foi da sua vontade. Por que é assim? Porque ele quis, ponto. Ele não dá explicação. Ele quis que fosse assim. Né? Então, aqui nós vemos, primeiramente, se a gente for fazer aqui uma estratificação do texto, vinde a mim, ok. Quem faz o convite é o Senhor Jesus. Primeira coisa a gente tem que ter em mente, esse chamado vem de Jesus Cristo. Né? Tragam para a época, levem para a época, não era tão simples assim. Mas o convite quem está fazendo é ele. Lembre-se que ele já tinha feito muitos sinais e maravilhas, principalmente naquelas cidades. Tá? Corazim, Betsaida e Cafarnaum, lá na Galileia. Mas o convite parece, num primeiro momento, seletivo. A palavra diz assim, não façais acepção de pessoas. Não é isso? Não devemos fazer acepção de pessoas, ou seja, divisão de pessoas. Não, eu só quero se a pessoa morar na Ilha do Governador. Aí sou Dona Eliette, que seria salva, eu me mudaria para lá correndo, porque eu quero a bênção. Né? Eu quero essa bênção. Né? Não tem essa seletividade. Então, quem está nos visitando, aí só o amigo Carlos ali seria beneficiado, nosso irmão. Né? Então, observe o seguinte, todos os que estáis cansados e oprimidos. E ele faz uma promessa, eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Aqui, amados, todos os que estáis cansados e oprimidos, isso mostra exatamente a condição humana que é miserável. E que o ser humano soberbo, altivo, não quer reconhecer. Por isso que ele diz, graças te dou, ó Pai, porque revelaste aos pequeninos ou às criancinhas, aos humildes de coração. Porque os sábios, os ditos sábios e instruídos, fala principalmente na ocasião daquela nata de doutores da lei, escribas e fariseus, que se diziam assim, nós não precisamos de você. Nós já temos o conhecimento de Deus. Aliás, somos nós que representamos Deus na terra. Então, esses eram os sábios. E todas as vezes, preste atenção, irmão, não precisa ser fariseu, saduceu, escriba nem doutor da lei. Todas as vezes que em qualquer época ou era que você possa imaginar, hoje, amanhã, depois de amanhã, no século seguinte, se ainda existir terra, pessoas aqui, no milênio seguinte, ano 3000, qualquer coisa, um homem se colocar numa situação de sábio de maneira tal como aquele que conhece,
que não precisa do que vem do alto, do que vem dos céus, porque Jesus é o Emanuel, é Deus conosco, é o Verbo que se fez carne, ele está nessa situação infeliz de dureza de coração. Então, se os duros de coração, se os sabichões não querem saber de Jesus, ele faz um convite para quem quer. Olha, se você se sentir cansado e oprimido, e aqui, amados, cabe tudo, né? Cansado e oprimido, eu estou fazendo um convite para você, para vir até mim. Eu, Jesus. E a condição de cansado e oprimido, ela é interessante, ou sobrecarregado, porque ela fala de muitos segmentos da vida, muitos campos. Nós nos cansamos e nos oprimimos por diversas situações, amados. Por diversas situações. O próprio mundo impõe sobre nós um jugo, guarda essa palavra jugo, que a gente vai abrir um pouquinho mais lá para frente, porque o Senhor vai falar nela, né? Imprime sobre o ser humano uma escravidão que vai deixá-lo sempre nesse estado de cansado e sobrecarregado. De trabalho, então, quem trabalha em instituição privada, por exemplo, em bancos, todos falam isso. O estresse no sistema bancário, trabalho banco, é uma carga, é batementa ano após ano, é um negócio que você fica sobrecarregado e que vai além, na verdade, do que o homem pode suportar, vamos dizer assim. Porque a cada ano existe um espaço para melhoria. Né? Só que o ser humano nasce igual, todos os anos. E aí senta numa mesa o gerente, que por sua vez já é pressionado. Só, no ano passado, nós atingimos 80% da meta, foi muito boa. Vamos jogar agora para 85%? Aí você acha que alguém em torno vai dizer, mas a gente fez das tripas coração, penso não tem essa expressão, para chegar em 80%. Ninguém vai falar. Todo mundo vai abraçar a meta e vai correndo, porque tem um bônus do fim do ano. Além disso, amados, a própria lei, isso é dito pelos estudiosos, a própria lei usada erradamente, principalmente pelo grupo religioso que liderava, e também, às vezes, não muito diferente de alguns líderes dos dias de hoje, oprimiam as pessoas, porque eles iam além do que estava escrito. Por isso que o Senhor Jesus diz assim, na cadeira de Moisés vocês sentaram, dando um duplo sentido. Primeiro, a lei não vai salvar vocês, a lei, ela conduziu até o próprio Senhor Jesus, ela serve de pedagogo. E além disso, por que eles sentaram na cadeira de Moisés? Porque eles tinham uma série de condições estabelecidas pelos rabinos, tudo além da lei, tudo além em que a palavra de Deus diz que o próprio Jesus, assim, eles não mexem, não é? Uma palha, não move, como se diz assim, não move uma palha vendo essa opressão que está fazendo para um povo. Eles não fazem e obrigam os outros a fazer. Então isso criava um sistema cerimonial extremamente cansativo e que não levava o homem a nada. Sobrecarregava o homem. Então, leis criadas pelos homens. O Senhor fala, eu vim trazer vida e vida em abundância. Todos os que estáis cansados e oprimidos. Então, amados, isso aqui tem a conotação não só religiosa. O Senhor está começando a virar a chave para eles, para dizer, olha, as coisas do passado eram sombras do que de fato iria acontecer. Né? Mas isso aqui ainda existe. E quando o Senhor diz, eu vos aliviarei, amados, por isso que eu pedi essa versão, ao invés do descanso,
esse alívio, o que o Senhor está dizendo é, não vai deixar de existir o trabalho não, tá? Não vai deixar de existir o trabalho se você vier a mim. Agora, o que vai mudar é que, suponha, o mundo faz o seguinte, imagina você algo que você tenha que carregar, uma grande carga, em que a distância é muito longa e a estrada é íngreme. E aquilo não é normal. Não tem ponto de parada, não tem nada. Você tomba e tem um algoz com chicote, bora, levanta e anda. Quando Jesus fala de alívio, ele está falando o seguinte, não é assim não, você vai andar, é só até ali. Descansa, repousa. Em algum lugar da palavra está escrito, né? Hebreus gosta de falar isso. E no 7º dia descansou Deus das suas obras. Há um repouso para o povo de Deus. Então, o alívio, ele fala principalmente, essa palavra no grego tem principalmente essa conotação de que tem trabalho, tem descanso, tem restauração das forças, ânimo novo, fôlego novo, para sempre continuarmos. Mas o mundo não nos trata assim. O mundo não nos trata assim. Tinha um amigo meu que trabalhava numa empresa de auditoria essas internas de empresas, né? Era de domingo a domingo, pastor. Viajando para o mundo todo, para cá, com notebook, trabalhando dentro do hotel, ganhava muito dinheiro, acabou com a vida dele. Acabou com a vida dele. O outro conheço, há tempo, conseguiu sair desse negócio, passou num concurso público, teve uma vida mais... Trocou os milhões que ele ganhava por 1.000. Mas ele falou, eu quero viver, eu quero estar com a minha esposa, com meus filhos. Então, amados, ninguém quer saber se você é ser humano. Jesus está falando assim, eu conheço a sua fragilidade, eu estou fazendo um convite. Então, cuidado que ali ir para Jesus não é sombra e água fresca, tá? Deitar numa rede e tomar água de coco. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é você estar num sistema que te quebra, te oprime, e eu estou chamando você, vem para mim. Põe o reino em primeiro, e as coisas que você precisa para a subsistência, pode acreditar em mim. Elas serão acrescentadas a você. Que era a comida, as vestes, né? Um lugar onde, um teto pelo menos para habitar. Não era todas as demais coisas eu os acrescentarei. Era estas coisas eu acrescentaria. Estas coisas ele estava falando ali, vocês vão ver no texto, era o que comer, o que vestir, ou seja, algo da subsistência natural, onde residir, né? O Senhor disse, olha, põe o reino em primeiro, inverte a equação. Né? É muito comum no meio assim evangélico, o pessoal às vezes brinca, né? Entre os pastores, dizendo assim, a ovelha, estou com essa ovelha há algum tempo, e ela não aprendeu a oração do Pai Nosso ainda, né? Para dizer o quê? Que ela aprende só, venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino é uma beleza. Ah, Senhor, venha o teu reino. Mas quando chega no seja feita a tua vontade, aí o negócio fica difícil. Pai Nosso vai até o venha a nós o teu reino. Senhor, tu és santo, venha o teu reino, derrama chuva de bênção, Senhor. Aí, vírgula, seja feita a tua vontade. Aí sou eu que tenho que fazer? Fica difícil. Eu vos aliviarei, amado. Então, lembrem disso, o alívio é um tratamento humano. Deus conhece a nossa fragilidade. Mas qualquer sistema religioso, profissional, do mundo aí fora, é meta, ninguém quer saber. Né? Eu falei meta, né? Porque meta teve moda agora nessa semana, né? O dono do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, mas não tem nada a ver com ele, não estou falando dessa meta, nome da empresa, né?
falando de metas, dos atingimentos de objetivos, tá? Podemos passar para o segundo? Então, veja que o convite, 28, agora nós estamos no 29. Então, o convite é feito para todo mundo, tá? O convite é feito para todo mundo. É preciso humildade lá atrás para a gente entender que nós estamos naquela classe de necessitados. Todas as vezes, isso não pode sair de mente dos amados irmãos. Todas as vezes que nós nos auto-justificamos, nós entendemos que por nós mesmos, nós somos isso, somos aquilo, conseguimos aquilo sem Jesus, a gente está criando esse problema de fardo pesado, de dificuldade, de opressão. E ele é sutil porque ele inicia muitas vezes para você como 1000 maravilhas. Na hora de te convidar, de você entrar num sistema desse, você vai dizer, era tudo que eu queria. Passado alguns anos ou décadas, você diz assim, Deus, me tira daqui que eu não sei como sair. Eu não sei como sair. É muita opressão. Eu estou escravo do pecado. Eu estou escravo disso, daquilo outro. Eu estou escravo de muitos e muitos erros. Porque para chamar você para a armadilha é fácil, né? É fácil. Sempre dão aquele exemplo do coelho, né? Você tem em mente assim, fazer muitas maldades com o coelhinho. Aí você mostra a cenoura lá na frente. O coelho vai que vai. Aí come a cenourinha. Daqui a pouco você põe mais 2 cenouras lá para frente. Aí o coelho... O coelho menos esperar, ele está morrendo, correndo atrás de cenoura. O que adiantou esse negócio de ter? Né? Aí o Senhor, olha, você observa aqui no versículo anterior, quem é o sujeito que tem que... Porque quem faz o convite é Jesus, o vinde. Mas quem tem que tomar a decisão? O ouvinte. Jesus não pega a força, não. Pá, vem. Não. Tomai sobre vós o meu jugo. Aqui a mesma coisa. Quem está falando é Jesus. Mas quem tem que tomar a decisão é o ouvinte. Aqui é importante, tomai sobre vós o meu jugo, né? E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Aqui muda um pouco, tá vendo? No primeiro a gente viu um alívio, eu vos aliviarei. Eu não vou te dar uma carga para você subir 1 quilômetro, 10 quilômetros numa pista íngreme. Né? Quem já viu, o pessoal mais antigo viu em cidades, principalmente do sertão nordestino, um homem tirando água de poço, com aquelas latas, não é balde não, porque balde é caro para comprar, é lata daquelas de manteiga, de não sei o quê, de não sei quantos quilos, ele tira a tampa, apara as arestas para não se cortar, faz um furo no lado e aquilo vira um balde. Com um varal aqui, grosso, passando pelas suas costas, com 2 baldes de água andando, você vê como é. E não pode perder muita água, porque ele vai andando com aquilo nas costas, ele vai andando com aquilo nas costas, com um balde de um lado, um balde de outro, se equilibrando, com um varal de madeira, que não é igual a um cabo de vassoura, que o cabo de vassoura quebraria, é um toco mais grosso, e às vezes faz isso não sei quantas vezes ao dia. Né? Nosso amado ali sabe bem, né? Essa madeira aqui, por exemplo, que eu falei, é um tipo de jugo, tá? Agora o jugo, aí eu vou falar sobre essa expressão jugozinho. Jugo. O pastor já trouxe uma pregação sobre isso, inclusive, nesse mesmo escrito. Era muito usado lá na agricultura dos hebreus, né? E dos povos. Era um par, costumava ser um par, por exemplo, de bois, preferencialmente que tivessem o mesmo tamanho. Era proibido você usar animais diferentes, pela lei. A lei não permitia você usar um boi e um bode robusto. Primeiro que ia ficar um negócio todo, uma canga, né? Toda torta, um negócio esquisito. Então eram
razoável que se pegasse animais do mesmo porte, mais ou menos da mesma força, colocasse sobre eles ali esse jugo, essa madeira, essa canga, e de alguma forma ele ia abrir sulcos, né? O que é sulcos? Com S-U-L-C-O. São aquelas valas na terra para jogar semente, cair água, uma série de coisas, assim como colheita, coisas desse tipo. Aquilo ali, amados, cansava o animal depois de um tempo. Isso era um jugo. Cansava o animal, machucava o animal ficava num estado muito cansativo, para no dia seguinte estar de novo, né? E eu dei o exemplo aqui do ser humano, levando 2 baldes enormes de água, ficando sérios problemas na sua cervical, pescoço, tudo era pesado. Existia o jugo, que é talvez o mais importante para o nosso estudo, o jugo do senhorio, o império. Por isso que se falava, quando o império conquistava outro, ele subjugava. Daí a palavra subjugar. Era humilhante. Subjugar. Então o Império Romano, assim como o Império Romano foi subjugado por um cidadão lá atrás, em 300 a.C., teve um problema sério lá, de um rei, de um outro que chegou no local, subjugou, e os presos, todo mundo que era preso, era humilhado. Tinha passado de baixo. Até quando soltava os presos, chamava uma espécie de torcida para vibrar, e nessa soltura ele ainda passava debaixo de uma espécie de um corredor polonês, coisa. Então, daí o nome subjugar. Então, eles estavam debaixo de um jugo que aqui, amados, a melhor maneira de encaixar é senhorio. Eles estavam debaixo de um senhorio opressor. Então, quando o Senhor Jesus chama, tomai sobre vós o meu jugo, deixa eu ser o Senhor da tua vida. Deixa eu ser o Senhor. Ou seja, você vai continuar sendo um escravo para fazer a minha vontade. Mas eu estou te dizendo, deixa eu ser o Senhor da sua vida. Se submete ao meu jugo. E mais, olha para o que ele segue. Se submete ao meu jugo. E aprendei de mim. Ô Senhor Jesus, eu não vou trabalhar, eu vou estudar. Assim eu quero, até morrer. Não é? Mas a aula do Senhor era uma aula prática. Você tinha que procurar imitá-lo, né? Ele ia ensinar como viver como um cidadão dos céus aqui na terra, preparar discípulos, trabalhar nisto aí. E ele está dizendo, amado, aprendei de mim. E ele dava características dele. E se tratando do Senhor Jesus, nenhuma soberba, porque ele tem autoridade para isso. Ele é o Senhor. Ele está dizendo, olha, eu sou manso e humilde de coração. Por que isso aqui é importante? Manso e humilde de coração. Porque no sistema que nós vimos no versículo anterior, o que tinha um algoz. O que é um algoz? É aquele homem que você vê nos filmes, que tem filmes medievais, ou tem um chicote, ou tem uma vara, tem qualquer coisa para te oprimir, para você continuar debaixo de um jugo, fazendo o trabalho que ele quer. Né? No tempo mais moderno, com armas de fogo, tem pessoas lá com armas olhando para você. Não precisa mais de eu ficar pertinho de você. Basta você começar a fraquejar, pode ser que você no minuto seguinte ou no expediente da tarde, né, não tenha nem chance de ter almoçado, já vai para a vala. É o algoz. O Senhor está dizendo, se submeta, mais uma vez, tomai sobre vós o meu jugo. É decisão? O convite é de Jesus. Mas quem tem que tomar, se permitir ser servo do Senhor, significa que você vai aprender. E se eu vou aprender, significa que eu não sei.
É outra coisa importante. Vai me ensinar o quê? Já pensou isso para um escriba, um fariseu? Não é? Quem foi o famoso lá, João 3, né? Do Sinédrio, mestre Nicodemos, né? Tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas? Meu amigo, se Nicodemos não sabia que era mestre, você imagina os demais mortais falando com Jesus, né? E o Senhor nos deu a honra, todos nós, que um dia aceitamos este convite de estar todos os dias aprendendo com o Senhor. Todos os dias aprendendo com o Senhor. Tá? E Nicodemos, os irmãos sabem, né? Ele era comer. Ele, José de Arimateia, ali, José de Arimateia é um senador, né? Não era o nome dele, não, o nome dele não é José de Arimateia, né? Arimateia era a cidadezinha, tá? Embora hoje em dia existe muito José de Arimateia, em homenagem a José de Arimateia. Na Bíblia, esse nome bíblico, existem pessoas com o nome José de Arimateia. Né? Eu conheci um pastor José de Arimateia, era o nome dele. Tá? Mas o Arimateia era a pequena cidadezinha que ele era. São homens que cuidaram do corpo de Jesus, né, aquela coisa toda, um lençol fino, o túmulo, nunca ninguém esteve naquele túmulo, enfim, não é o caso aqui. Mas observe, queridos, que tomai sobre vós o meu jugo. Então, o Senhor Jesus não está mentindo, tá? O fechamento, que é o versículo seguinte, você vai ver, né? É aquele famoso, o meu jugo é suave. Tá? A gente vai sempre para trazer para a nossa visão. Eu, quando pedir para você tirar a água da cacimba e levantar, não vai ser nenhum pedido descabido que vai te machucar todo, vai ferir a tua pele, a sua cervical, você vai ficar aleijado. Isso não é isso. Meu jugo é suave. O meu jugo é suave. Tá? Aprendei de mim, manso e humilde de coração, porque os algozes e os imperadores e quem estava no poder era tudo, menos isso aqui. Então o Senhor Jesus ele se contrapõe mostrando para esta pessoa que a palavra que está saindo da boca dele, ele está falando em mansidão e humildade. E nós temos essa liberdade de nos achegarmos ao Senhor para conversarmos com Ele. Né? Tenta fazer isso num sistema opressor. Você não chega lá no cabeça, em quem quer que seja. Mas o Senhor nos ama tanto que nós, como igreja, não igreja, a denominação, o local físico aqui, mas a igreja espalhada sobre toda a face da terra que teme ao Senhor, o Senhor Jesus está unido conosco em um só corpo. Ele é o cabeça. Os membros obedecem. Não é isso? É o jugo suave, né? Pega o negócio ali, usa a tua mão, o comando saiu do cérebro. Dá um passo para lá. O comando saiu da cabeça do Senhor Jesus. Ele está unido conosco. O que separa, como diz a Bíblia, é o pecado. Está lá em Isaías, né? O pecado faz separação. Jesus veio resolver esse problema, né? Veio resolver esse problema que não tinha solução humana e nem tem fora de Jesus. Só em Jesus Cristo nós podemos ter essa comunhão. E aí sim, amados, encontrareis descanso para as vossas almas. Né? Aqui a palavra pisque, né? Grego. Encontrareis descanso. O Senhor ele vai além, ele começa a dizer o seguinte, olha, enquanto no mundo está restrito a algum tipo, além de ser opressor, o bônus que você recebe, ele é restrito a este mundo. Ele vai para o imaterial, ele já vai falando de algo eterno, porque para nós a alma é imortal, o espírito é imortal. A gente leu lá no estudo de Eclesiastes, no capítulo 12, no último,
E Salomão diz assim: e o pó, né? E a carne volte ao pó, como era. E o espírito retorne para Deus que o deu. Né? Falando do material e do espiritual. Porque a nossa carne, essa que é corruptível, não é essa que irá nos revestir. Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, que nós seremos revestidos, ou seja, o que é imaterial vai ser revestido por algo incorruptível. Ou seja, que não se consome, que não se corrói, que não envelhece. Então, aqui em Jesus, quando nós nos submetemos a ser o seu aluno, discípulo e seguidor, porque ele é manso e humilde de coração, não é de aparência, você vai encontrar descanso, amado, para vossas almas. Todos os dias, você vai ter a tranquilidade de saber que você recebe do Senhor Jesus a vida eterna. Estar em Cristo significa dizer viver eternamente. Não tem morte. E viver eternamente em Cristo, né, é uma série de coisas que nós não temos como explicar, né? Como está lá no Apocalipse. Né? Fala de coisas assim, não tem mais tristeza, não tem dor, não tem choro, não tem lágrima. Né? Eu fico achando interessante aquele ruas de ouro, né? Naquela visão. Aqui o pessoal se mata por uma barrinha de ouro. Lá, ouro é chão. Aqui o pessoal se mata por uma barrinha de ouro. Lá, ouro é chão. Muros de pedras preciosas. Então, são poucas coisas assim que a gente lembra, mas que o Senhor está falando do além já, amados. Aí você vai ter descanso. Aí sim. Aí já é o pós-morte. Encontrarei descanso para as vossas almas. É que o escritor aos Hebreus diz. Por isso que ele vai falar. Né? Olha, ainda resta um repouso ou um descanso para o povo de Deus. Portanto, não sejais desobedientes como foram alguns no deserto e tentaram o Senhor e morreram lá no deserto. Que ficou como exemplo, né, da nação de Israel. Mas aguardai com esperança a redenção plena nossa. Então a fé, ela é continuada, a fé de dia em dia. É quem crê, né, aqui o famoso João 3,16, quem crê será salvo. Né? Deus amou o mundo de tal maneira, o versículo mais conhecido da Bíblia, né? Todo aquele que nele crê. E aí todo mundo sabe, isso é uma explicação antiga, é crer. Esse crer no grego é um tempo que não tem conexão com a língua portuguesa. Na língua portuguesa não existe como você conjugar isso aí. Seria algo como quem crendo. Quem crendo, por quê? É crer e continuar crendo. Não é uma vez salvo para sempre. Eu criei quando eu tinha 15 anos. E como é que está a sua vida agora? Não, com 16 eu apostatei da fé, mas eu já criei uma vez, acabou. Nunca vou perder a salvação. É crendo, quem crendo, é quem crê e continuar crendo, será. Aí o verbo está no futuro, ó. Será, é o verbo ser no futuro, salvo. É o descanso para a vossa alma. Mas tem que continuar aqui, ó. Deixa o Senhor Jesus ser o teu Senhor. Tomai sobre vós o meu jugo. Ele está garantindo que a carga é leve, mano. Aprendei de mim, você vai escola. Ele é manso e ele é humilde de coração. Ele é manso e humilde de coração. Né? Interessante a semelhança do simbolismo, né? No deserto. Quem era o homem mais manso da terra na época do Êxodo? Moisés. Moisés era o libertador do povo do Egito. Ele liberta da escravidão, conduz você para a terra prometida. O homem mais manso da terra. Não havia varão mais manso na face da terra. Moisés. Está na Bíblia. Não sou eu que estou dizendo. Depois confere e vai lá na Bíblia. Vai lá no Êxodo.
ele é manso e humilde, mas só que Moisés não salva ninguém. Mas era necessário Moisés. Agora vem o verdadeiro libertador. Agora ele vai levar a gente para Jerusalém celestial, como Paulo fala. Paulo faz uma alegoria entre Sara e Agar. Isso é um outro estudo. Mas os irmãos lembram. Um é a Jerusalém daqui de baixo, a opressão. A outra é Jerusalém da promessa. Da promessa. Eu que passo aqui, né, Igor? Tá, obrigado. Aí, terminando, amados, a nossa pequeno estudo nesse versículo tão conhecido, mas aqui a gente, como é um EBD, a gente tem a oportunidade do que em estatística chama estratificar. É meio que fatiar, você vai fatiando os pedacinhos e vai... Né? Agora sim, amados, vê se faz sentido o convite de Jesus do vinde e do tomai. Agora eu acho que eu me decidiria por ele, se eu fosse da época. Ele está dizendo que o jugo dele é suave. Ou seja, é um Senhor que o jugo é suave. Quem pode ler 1 João 5,3? Quem pode ler 1 João 5,3? Vamos ver se João, a doutrina dos apóstolos, bate com o que Jesus ensinou. 1 João 5,3. Jugo suave, fardo leve. Eu acho que é isso. Se não for, 1 João 5,3. Tem que ter o microfone, hein? Circulando aí. Está aí com o Igor, qualquer um pode ir. A primeira epístola de João, não é o Evangelho, tá? É lá no final da Bíblia, um pouquinho antes do Apocalipse. 1 João 5,3, microfone ligado. Porque essa é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Opa! Eu já sei que aquela negocinho de água que eu vou levar não vai machucar minha cervical, não vai me deixar doente, tem alívio, porque ele vai dizer, não, descansa um pouquinho. Toma uma aguinha, respira, vamos continuar a jornada? Vamos. Mas tem lugar para trabalho para todo mundo. Para todo mundo. Na obra de Deus, todo mundo trabalha. É só o pastor que... Não só pastor. É todo mundo. Todo mundo tem que ajudar uns aos outros, orar um pelos outros. Não é? Todo mundo. Orar pela saúde do irmão, orar pelas autoridades do nosso país. Mas eu não gosto de quem está no poder. Não, mas a palavra manda orar. E aí quem ensinou foi Jesus. É isso aí, aprendei de mim. Aprendei de mim. Ora pela autoridade. Ora para ela se converter. Não é impossível se converter. Quem disse que é impossível? Não tem impossível para Deus. Tá? E mais, Deus não se alegra com a morte do ímpio. Tem muita gente que festeja a desgraça do ímpio. Não faça isso. Tá? Veio o juízo, Nunca vi o apóstolo Paulo se alegrando porque Herodes morreu de tal jeito, tal. Não tem isso na Bíblia. Ele que vai prestar conta para Deus. Não se alegra com a morte do ímpio. Deus diz isso, né? Olha aqui, amados. Podemos voltar, né? Pro 11:30, Mateus 11:30, já estamos terminando. Já estamos terminando. Tá? O meu jugo, amados, é suave. Então, como eu falei para os irmãos, diversos tipos de jugo, que vai desde o agrário, né, com os animais, passando por cargas humanas no trabalho humano, e principalmente de um império ou de um poder subjugando outro, daí o nome eu expliquei para os irmãos, subjugar, é algo que parece mais humilhante, você rebaixa mais ainda do que o próprio jugo em si. O subjugar, né? Estamos subjugados. O jugo do Senhor Jesus, ele está dizendo que é suave. Aí eu imagino assim, sabe aquela cena de propaganda de colchão? Que aparece sempre uma senhora, uma jovem, se jogando e se arremessando, e o colchão faz... Né?
Esse suave é mais ou menos isso, é macio, é manejável, é maleável. A palavra significa eu consigo manejar o negócio. Porque, amados, aí fora o mundo e o pecado que passa missões que eu diria para você que é essas de cinema, impossível. Você sai todo machucado no final, porque aquilo não é missão. Aquilo não é missão. Te passa missões impossíveis. É herói para o mundo. Não, ele só perdeu as 2 pernas, ele pegou uma... São as missões do mundo. São as missões do mundo. Mas o Senhor está dizendo que o dele é suave. O sofrer perseguição por causa do mundo, isso é outra coisa. Isso é motivo até de glória a Deus. Porque não somos dignos nem disso. Né? E Pedro nós vimos lá em Atos. Eles pela primeira vez, né, sendo apertado, e eles sofreram perseguições e o grupo saiu glorificando a Deus por Deus ter achado eles dignos de sofrerem tal afronta. E nem eles se achavam. E, de fato, essa é a nossa posição. Se nós aprendemos com o Senhor, posição de humildade e não posição de soberba. Eu sou o crente. Eu já apanhei muito. Pedro fala na carta dele, irmãos, que quanto ao sofrimento e perseguições, a gente deve saber que todos os nossos irmãos espalhados na face da terra estão passando pela mesma coisa. Pedro fala isso. Então a gente só acha a nossa, claro, porque é a nossa que a gente conhece. Mas a do irmão e da irmã é diferente. Mas é difícil para ele. E não faça comparação, porque aquilo que é muito difícil para o irmão pode ser leve para você, mas proporcionalmente para ele não é. Não é? Então, tem que ter essa atenção. E o fardo, amados, leve, é o peso da carga. Tá? O jugo é você estar debaixo do senhorio. O fardo, esse é fácil de ver. Quem já viu hoje em dia com internet, né? Todo mundo já deve ter visto algumas cenas, principalmente nos países ali da Índia. Eu acho que é mais na Índia que tem, aqueles Nepal. Os camaradas têm que ficar encurvados, levando um negócio que é 3 vezes maior do que o tamanho dele. É um fardo lá de alguma coisa de agricultura, não é algodão não, é um negocinho mais pesado. E vai o camarada, tem as fotos. Aquilo ali é o fardo. E ele tem que andar com aquilo encurvado o dia inteiro, que o trabalho dele é carregar esse negócio. E a altura, gente, como é que esse camarada consegue equilibrar esse negócio nas costas, mesmo passando uma corda, ele vai. Então isso é um fardo, né? Isso é um fardo, é um peso. Ele está dizendo que o fardo é leve. Agora, amados, aí, de 2 uma. Ou Jesus está mentindo, ou Jesus falando a verdade. Todos nós que estamos com o Senhor há muito tempo, já sabemos que isso aqui é verdade. O jugo dele é suave, o fardo é leve. Mas as perseguições, as angústias, as aflições não se confundem. Isso vem para tentar nos separar do amor de Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer em João capítulo 8, quem poderá nos separar João do capítulo 8, não, Romanos capítulo 8, quem poderá nos separar do amor de Deus? E já começa com uma aflição e angústia, porque é o que mais, de fato, né? A pessoa está angustiada com ele. Mas ele fala que... Trocar de microfone? Isso. Aproveita. Estão ouvindo? Então, mas estão ouvindo? Está o mesmo som? Está pelo microfone? Tá? Vamos ficar de pé então, 10 horas, né? Terminando aqui. O fardo é leve, né, irmãos? Então, não confundir o que Jesus nos pede, o que Jesus nos impõe no seu senhorio, com a perseguição pelo fato de sermos servos do Senhor. Nós éramos escravos das trevas e do mundo, que não nos dava nem alívio e muito menos poderia prometer um descanso eterno, e passamos agora a ser servos do Senhor, que nos dá alívio. Vivemos de fé em fé, são atos de fé, um atrás do outro,
e ainda no porvir a vida eterna. Amém? Vamos orar. Então terminamos fizemos uma pequena, vamos dizer, cortamos, né, em parcelas esses 3 versículos que muitas vezes nós lemos e temos aquela visão geral, mas não entramos nos pequenos detalhes principalmente do jugo, sabe, do senhorio, da carga que é imposta para você e que te machuca. E quando Jesus convida, ele convida mudando tudo isso. Vai ter trabalho, não é para você ficar no descanso, mas é um trabalho justo, é possível que todos façam. Nós vimos em 1 João, que João falou, não são pesados, não é? E ele está sempre nos ensinando. Jesus é um professor paciente. Não passei de ano, não tem problema. Aqui não tem negócio de expulsar da escola. Vamos lá. Até você ir aprendendo, ele está sempre com você. Tá? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós glorificamos o teu nome, nós bendizemos a ti nesta hora, pela oportunidade que tu já nos deste de estarmos aqui reunidos, estudando a tua santa palavra, ó Deus, nesta escola bíblica dominical. Agora, Senhor, nos dá um intervalo abençoado, Senhor, na tua santa presença, prepara os nossos corações para a ministração da tua santa palavra, ó Deus, tudo para a honra e glória unicamente do teu nome. Assim nós oramos, agradecidos por tudo, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, só temos um intervalozinho aqui, até a hora da palavra, os irmãos sejam à vontade.